A economia criativa diz respeito a qualquer setor produtivo que lide com capital intelectual, criatividade, tecnologia ou produção de novas ideias. Nesse sentido, o termo é bem amplo, porque você pode abarcar muita coisa. Desde animação, cinema, criação de games, até outras coisas mais usuais, como advindas do design. Então, é um termo bem abrangente. Como que você enxerga a economia criativa hoje no Brasil? Tá. Hoje no Brasil a economia criativa ainda é pequena, né? Ela ainda está se desenvolvendo. Tá. Então, a economia criativa no Brasil ainda está em crescimento. É um setor que não tem muita visibilidade. Algumas empresas, elas já trabalham com economia criativa, mas são poucas, principalmente nas capitais. No interior você não tem muito. Por que isso acontece? Pelo acesso à informação, pelo acesso aos meios, pela quantidade de pessoas que você tem numa grande cidade. Se você levar em consideração o consumo também de pequenas ideias, ele é maior. Por exemplo, existe há um tempo atrás uma ideia de criar uma banca de jornais para autores pequenos. Então, você está aqui no curso de comunicação e multimeios e você sabe desenhar muito bem e você quer criar um gibi. Nenhuma editora vai comprar o seu gibi. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Então aí nascem as pequenas editoras. Mas produzir é fácil e distribuir. Beleza. Então aí eu não me lembro o nome da pessoa, mas ela criou uma rede de bancas de jornais que só trabalha com esse tipo de produto. Então está no mercado criativo. Então você tem consumo dessas coisas. No interior é mais complicado. É preciso antes fazer um fomento da necessidade de comprar ou da importância de comprar esse tipo de ideia. Agora, assim, Maringá não é uma cidade pequena, é uma cidade de médio porte, então você encontra mercado. Mas em cidades menores, antes é preciso fazer um trabalho de empreendedorismo, de cativar as pessoas para esse tipo de ideia, né? Não é uma coisa muito comum. E aproveitando que você falou de Maringá, como que você vê isso aqui em Maringá? Tá. Em Maringá, nós temos bastante empresas trabalhando nessa questão, principalmente no que diz respeito à arte e à cultura. Maringá não parece, mas Maringá tem muitos ateliês de artistas e artistas muito bons, artistas que vão expor fora do Brasil. Então Maringá tem uma cultura e uma produção artística muito forte. Essa produção artística ela ainda não é profissional. Então agora alguns estúdios começaram a perceber a importância de trabalhar a gestão da ideia de criar e de vender esse tipo de produto para as pessoas e até oferecer formas de acesso. A Alma Vitruviano trabalha um pouco com isso, tem trabalhado, por exemplo, a Feira Artesania, que é uma feira que distribui objetos, distribui produção artística de uma maneira acessível para quem quiser comprar. Um artista, se ele for fazer uma exposição bem feita, ele vai gastar um valor razoável para isso. Nem todo artista tem esse valor. Então, produzir esse tipo de ação facilita a troca de mercadorias, de questões financeiras, enfim. Na perspectiva voltada mais para a tecnologia, nós temos grandes empresas alçando voo, principalmente por conta do Sebrae e de outras instituições que apoiam tecnologia e inovação. Nesse sentido, tem ideias muito legais, que eu não me recordo o nome de nenhuma ideia também, porque eu não tenho... Mas, por exemplo, um cartão de fidelização digital. Ao invés de você gastar milhares e milhares de papéis, você tem um cartão de fidelização para todas as empresas. É uma ideia que está indo muito bem. Uma outra empresa que está indo muito bem é uma empresa em que, se você tem algum tipo de deficiência e você pode se perder, essa empresa te localiza. Então, isso tudo está nascendo aqui em Maringá. Tem outras ideias também. Tem uma empresa que está trazendo uma nova metodologia de fazer sorvetes. Ele faz sorvetes em 30 segundos. O sorvete demora 3 dias para ser feito, ele faz em 30 segundos. Então, Maringá respira essa questão.
É uma cidade que difere das outras do mesmo porte. E como que você teve a ideia e o estalo de investir nesse mercado? Certo. Eu sempre gostei de trabalhar com criatividade. Então, desde criança, procurava ler sobre teatro, sobre arte de modo geral. E aí entrei para o curso de administração. No curso de administração você precisa aprender gestão, né? É o objetivo do curso. E aí durante os anos de curso eu tive a oportunidade de participar da empresa Júnior. Na empresa Júnior eu percebi que, analisando o mercado, eu percebi que faltava alguma coisa nesse sentido aqui. Comecei a fazer algumas pesquisas de mercado e percebi que existia mercado para cultura, existia mercado para criatividade, mas não existia profissionalização, igual eu falei no começo. Então, peguei alguns amigos e falei, vamos fazer alguma coisa para começar a movimentar isso. Nós abrimos um blog e o blog foi a nossa primeira ideia. A ideia não era abrir uma empresa de gestão e tudo mais. O blog deu certo, ele cresceu muito rápido. Para algumas pessoas se tornou referência. E aí nós pensamos que a gente podia fazer alguma coisa a mais. Falei, então vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos fazer gestão. E aí a gente começou a desenvolver projetos em parcerias para fomentar a criatividade em Maringá. E qual que é o seu recado para quem se interessa pelo assunto e quer investir nisso, alguma coisa assim? Tá. Em primeiro lugar, eu acho que qualquer coisa você precisa estudar bastante, muito. E esse tema é um tema complicado, por quê? Porque envolve algumas questões antropológicas, sociológicas, e aí você tem muitos debates pelas finalidades, principalmente quando você está tratando de arte. Então, a arte é para ser pública, é para ser um produto, ela é para ser acessível, gratuita ou não. Então você vai começar a entrar num monte de discussões. E quando você for entrar nesse mercado, você precisa definir seu método de trabalho. Por exemplo, conheço pessoas que trabalham muito bem com editais, só com edital. Outras que nunca chegaram a nem ler um edital. Trabalham com outras metodologias. Eu acho que o interessante é isso. É descobrir a forma como você gosta de trabalhar nesse meio, aprender sobre esse meio, aprender gestão. Não dá para fazer nada sem aprender gestão. Se você não quiser aprender gestão, contrate alguém que saiba para te auxiliar, ou entre em sociedade com alguém que saiba, porque esse é o erro de todo mundo que entra nessa área. Entra com muita vontade de mudar o mundo, mas entra com pouca capacidade para fazer isso. Então essa sim é a minha dica. Ou procura a gente na Homem Vitruviano, que a gente dá ajuda também. A gente dá uma ajudinha. Tá certo, então. Obrigada, Luiz. Imagina, obrigado a vocês.